Estamos começando aqui pela Rádio Universitária o programa Intercampus. Eu sou Ana Flávia Pereira e você pode acompanhar nossa programação pelo rádio na frequência 870M, pela internet no site radio.ufg.br ou pelo aplicativo MinUFG. De segunda a sexta-feira, o Intercampus vai ao ar às 11h30 da manhã com reprise às 6h30 da tarde. E no final de semana você pode acompanhar uma edição especial do programa no sábado, 7h30 da manhã, e outra no domingo, às 10h30 da manhã. Na última sexta-feira, dia 13 de março, a Universidade Federal de Goiás constituiu um comitê para gerenciamento da crise Covid-19. A partir da constituição desse comitê, a UFG lançou uma campanha com as orientações e procedimentos relativos ao novo coronavírus. Entre as recomendações está a orientação para que servidores técnicos administrativos, docentes, estudantes e visitantes que vierem de viagens internacionais a serviço ou por motivação particular executem suas atividades remotamente até o 14º dia, contado da data de entrada no país. A orientação é que os eventos internos da universidade sejam suspensos ou sejam realizados por videoconferência ou sistema remoto. Outra recomendação do Comitê da UFG para gerenciamento da crise Covid-19 orienta que cerimônias de colação de grau previstas para o mês de março fossem suspensas. Outra orientação é que indivíduos pertencentes ao grupo de risco evitem atividades acadêmicas para minimizar o risco de exposição ao novo coronavírus. Lembrando, que fazem parte aí desse grupo de risco idosos, diabéticos, gestantes, asmáticos, hipertensos, portadores de insuficiência renal crônica e de doença respiratória crônica, cardiopatas e imunossuprimidos. As pessoas que tiverem contato próximo a casos suspeitos ou confirmados da Covid-19 no período de 14 dias desde o aparecimento dos sintomas devem ficar afastadas de suas atividades e, caso apresentem dificuldades respiratórias, devem procurar atendimento médico. O Comitê da UFG para gerenciamento da crise Covid-19 disponibilizou e-mail para esclarecimento da comunidade acadêmica. As dúvidas podem ser encaminhadas para o endereço gabinete.reitoria@ufg.br. E atendendo à decisão da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, que planeja uma ação articulada entre diferentes níveis da educação, a Universidade Federal de Goiás também decidiu na tarde de ontem suspender as aulas presenciais dos cursos de graduação, pós-graduação e do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, o CEPAI, pelo período de 15 dias, a contar de hoje, dia 16 de março. O comunicado, que foi publicado na página oficial da UFG neste domingo, prevê ainda a suspensão da realização da chamada pública do SISU, que estava prevista para ser finalizada nesta segunda-feira, dia 16 de março. De acordo com a nota, até o momento, ficam mantidas as atividades administrativas da universidade. Também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Hoje, no início da manhã, durante o programa Boa Semana UFG, aqui na Rádio Universitária, o reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Edivar Madureira Brasil, comentou essas medidas anunciadas na sexta-feira e no domingo pela universidade e também falou sobre os próximos desdobramentos possíveis no gerenciamento aí da crise do Covid-19. O reitor da UFG começou explicando por que, entre sexta-feira e domingo, a UFG mudou de posição e determinou a suspensão das aulas na instituição a partir de hoje. Nós entendemos que todas as medidas precisam ser tomadas de forma absolutamente coordenada. E, nesse caso, as autoridades sanitárias devem ser os nossos balizadores. Assim, no instante em que o secretário de Saúde publicou uma nota técnica suspendendo as aulas, nós imediatamente também fizemos uma nota acompanhando essa medida, baseado nas informações que já tínhamos e na efetividade da medida. A medida só faz sentido se ela for uma medida que seja incorporada pelo maior número de pessoas, né? O que nós precisamos é evitar aglomerações, evitar o contato, e para isso as pessoas, o cidadão comum, também precisa compreender a gravidade da situação. Não adianta interromper algumas atividades e as pessoas irem para lugares públicos onde há uma grande circulação de pessoas, porque aí
o vírus vai se propagar com mais velocidade. E a gente acompanha o que está acontecendo no mundo, a situação é seríssima, então por isso as medidas são tomadas em tempo real. Segundo o professor Edivar, essa ação coordenada e necessária pede o envolvimento de todos. Ele pede conscientização. Além de nós pensarmos na nossa comunidade universitária, é fundamental que nós pensemos no nosso papel no sistema de saúde do Estado de Goiás. Nós temos essa responsabilidade juntamente com outras instituições de ensino e juntamente com os órgãos de saúde. Então, precisamos todos estarmos unidos e coordenados. O pânico não ajuda nesse momento, mas o oposto do pânico é o descaso, é menosprezar, também não ajuda e atrapalha muito. Então, nós precisamos, nesse momento, que as pessoas se conscientizem. Na UFG, além da suspensão das aulas por 15 dias, outras medidas devem ser tomadas, de acordo com as atualizações técnicas da UFG e de outros organismos de saúde. Segundo o reitor da UFG, as colações de grau estão suspensas, mas o trabalho essencial da universidade será mantido, conforme as possibilidades. Certamente a gente vai montar uma estratégia de funcionamento que aquilo que puder ser feito remotamente, será feito remotamente. Aquilo que for essencial, e aí com o mínimo fluxo de pessoas, será feito também. Por exemplo, o diploma, os diplomas já estão assinados, e aí amanhã já tem um ato da reitoria colando o grau dos alunos que colariam o grau amanhã, e os diplomas já vão ficar disponíveis. Agora, tudo isso vai depender dessa concertação de todas as medidas. Nós precisamos de uma orientação dessa equipe de especialistas, mas ao lado dessa equipe de especialistas, as decisões administrativas baseadas nessas orientações serão tomadas também em tempo real, em reunião permanente. Então, acaba a reunião com os especialistas, onde nós tiraremos diretrizes técnicas, a gente reúne as pessoas da gestão da UFG para tratar de todas essas questões que você mencionou. Restaurante universitário, concursos, provas de pós-graduação, ou seja, aquilo que não for possível de ser adiado, nós faremos com o máximo possível. O último dia aí da chamada pública, para os novos alunos, que estava prevista para hoje, também foi adiada na UFG, dentro da ideia de que tudo que pode ser adiado, será. Nós suspendemos a chamada pública hoje. A chamada pública, apesar de que era uma chamada pública pequena, nós resolvemos transferi-la para o primeiro dia de retomada das atividades e informaremos a população sobre isso. Coisas que podem ser adiadas, serão adiadas. Aquilo que for impossível de ser adiado, vai ser feito com cuidado, com todo o critério, para que a gente resguarde as pessoas, tanto do ponto de vista da saúde, e também das questões dos desdobramentos que um fechamento sem o devido cuidado também causa transtornos, mas isso tudo, como eu disse, tem que ser feito de maneira coordenada. Certamente, as próximas medidas serão de diminuir a realização de eventos públicos, como shopping centers, esse tipo de coisa vai chegar, tudo indica que isso vai chegar nos próximos dias ou na próxima semana máximo, e tudo isso tem que ser coordenado, E esperemos que a crise não se agrave tanto, mas as medidas serão feitas também baseado nas orientações da Organização Mundial de Saúde, para que a gente não chegue numa situação tão difícil como chegou, por exemplo, a Itália. No primeiro dia de suspensão das atividades acadêmicas da UFG, nessa segunda-feira, as atividades administrativas não foram alteradas, mas novas determinações podem ser divulgadas ainda nessa segunda-feira. Lembrando que desde sexta-feira, dia 13 de março, a UFG já havia instituído aí alguns casos de servidores, professores e técnicos e estudantes que deveriam se manter em casa. Para o reitor da UFG, atualizações devem ser feitas rotineiramente, enquanto durar a crise Covid-19. Certamente novas orientações vão surgir hoje, ao longo do dia, amanhã, se necessário, e vamos atualizando isso em tempo real. Nós precisamos que as pessoas compreendam também a dificuldade de tomar tantas decisões, porque cada decisão que a gente toma
tem desdobramento, tem reflexo na vida das pessoas. Então, peço um pouquinho de paciência. Estamos agindo de forma muito rápida, né? Tanto é que da sexta para domingo, 2 posições complementares e importantes. Agora, hoje, outra posição. E assim será enquanto durar essa crise. E ainda hoje pode começar a funcionar um sistema de telemedicina dentro da Universidade Federal de Goiás, não só para tirar dúvidas da população, mas também permitir que profissionais de saúde compartilhem conhecimento. Devemos montar, a partir da nossa estrutura de telemedicina, um tira-dúvidas para as pessoas, tira-dúvidas permanente para que as pessoas comuniquem. Ainda isso não está operando, mas deve operar talvez ainda no dia de hoje. E também pela telemedicina, os médicos compartilharão os casos e as discussões para poder ajudar no tratamento. Então, é um esforço concentrado usando a tecnologia a nosso favor, usando a estrutura que a gente tem para que a gente possa diminuir o impacto do que pode vir por aí. E embora as demais agendas da Universidade Federal de Goiás estejam suspensas, o professor Edivar explica que a universidade continua encaminhando todas as questões necessárias, respondendo dúvidas e recebendo contribuições. A agenda, a princípio, suspensa, mas isso não quer dizer que a reitoria e toda a administração superior não estará 100% disponível para encaminhar as questões. Então, as dúvidas são importantes que cheguem. Estamos montando uma força-tarefa para responder todas as dúvidas. As contribuições são bem-vindas, mesmo estando com tantos especialistas ao nosso lado. É importante a opinião das pessoas e saibam que tudo isso está sendo ponderado, levado em conta e com a orientação de pessoas que têm toda uma trajetória e toda uma vida construída em torno da epidemiologia, da infectologia, para que a gente tome as decisões mais corretas possível e evite o pior. Estamos apresentando Intercampus. E ainda falando aqui no Intercampus, sobre a Universidade Federal de Goiás e o novo coronavírus, a jornalista Isaura Carrijo esteve nesta manhã na Faculdade de Medicina da UFG, onde aconteceu uma reunião do Comitê para Gerenciamento da Crise Covid-19. Ela conversou com o diretor-geral do Hospital das Clínicas da Universidade, o professor José Garcia. Ele deu alguns esclarecimentos sobre a atuação desse comitê de enfrentamento do Covid-19. Vamos ouvir. Estamos aqui com o professor José Garcia, diretor-geral do Hospital das Clínicas da UFG e porta-voz do Comitê da UFG para o Gerenciamento da Crise Covid-19. Bom dia, professor. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês da rádio e toda a comunidade universitária. Professor, hoje acontece aqui na Faculdade de Medicina da UFG, uma reunião com o Comitê da UFG para o Gerenciamento da Crise Covid-19. Fala para a gente, em linhas gerais, quem compõe esse comitê e qual o resultado dessa reunião de hoje? Esse comitê ele é composto por uma série de experts na área da saúde, envolvendo todos os diretores das faculdades, das áreas de saúde, medicina, enfermagem, odontologia e órgãos relacionados ao estudo dos vírus, com os virologistas do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, para que a gente tome atitudes seguras e tranquilas no sentido de proteger a comunidade universitária da infecção pelo Covid. Professor, e como é que a Universidade Federal de Goiás pode ajudar a comunidade nesse momento? Seguindo as normativas que estão sendo implementadas pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal, pelo governo estadual e seguramente também serão tomadas no sentido do governo municipal. O principal ato é o de diminuirmos todos os tipos de aglomeração possíveis e desnecessárias no momento, que podem ser adiadas, não desnecessária como um todo, mas no momento, e que podem ser adiadas para que a gente possa mitigar a explosão de casos de uma maneira súbita e de uma maneira exagerada em um único momento, em um único estágio do tempo. Isso causaria um excesso de pacientes doentes que sobrecarregaria o sistema de saúde e, consequentemente, ele não conseguiria dar atendimento a todos. Então, a intenção nossa é mitigar essa curva de pacientes que se infectarão com esse vírus. É um vírus que 80% dos pacientes
são assintomáticos ou vão ter uma doença muito leve, 20% vão infectar e terão uma doença de moderada com sintomas um pouquinho mais severos, mas também não correrão risco de vida. E apenas mais ou menos 3 a 4% desses 20% desenvolverão a síndrome respiratória aguda, que pode realmente causar óbito do paciente. É para exatamente esses pacientes que ficarão mais graves que nós estamos tentando mitigar o máximo possível para que esses pacientes tenham o melhor atendimento possível na rede de saúde brasileira, que é a estadual, municipal e federal. Bom, pode haver novas reuniões ainda essa semana do comitê, professor? Esse comitê ele vai ficar em plantão permanente, em contato virtual, também sem pausas. Evitaremos também maiores reuniões presenciais, no sentido de darmos o exemplo também de que essas reuniões, quando não estritamente necessárias, serão feitas por videoconferência ou por teleconferência. A intenção é exatamente não tranquilizar a população. O isolamento social, que a gente chama, que não é quarentena, que não é desespero de não fazer nada, mas de evitar o máximo possível o contato com as pessoas em geral da população, dos cidadãos da cidade, do município, do estado, para que com isso a gente diminua o nível de transmissibilidade do vírus e a curva, como eu disse, de infecção se torne bem mais achatada, bem mais lenta e a gente possa realmente tratar de maneira eficiente e eficaz aqueles que precisarem. Então, nós vamos reunir constantemente até o fechamento dessa crise, que, como todos sabem, é uma epidemia, uma pandemia, uma endemia, que são termos usados para infecções que se alastram em determinadas populações. A pandemia é aquela população total do planeta, né? Então, isso passa, tem um tempo. Esse tempo ainda é desconhecido, mas ele jamais é muito longo. Então, a gente acredita que assim que começar a fase descendente, né, e a segurança de que a maioria da população já estaria segura, provavelmente um comitê desaparecerá e poderá ser reconvocado em casos de urgência. Tá certo, professor José Garcia, diretor-geral do Hospital das Clínicas, porta-voz do Comitê da UFG para o Gerenciamento da Crise Covid-19, falou com a gente aqui da Rádio Universitária. Obrigada pela entrevista, professor. Obrigado a vocês, nós estamos sempre à disposição, né? Os primeiros atos já foram tomados, que foi a paralisação das aulas. Também decidimos pela paralisação de atividades de extensão com pacientes, ou melhor, com indivíduos do grupo de risco, principalmente os idosos, né, hipertensos e diabéticos. E também as questões dos eventos sociais ou socioacadêmicos, que seriam, por exemplo, as colações de grau, que não serão feitas sob a forma comemorativa, uma vez que isso poderia ocasionar grandes aglomerações e risco maior para aqueles que participam. Tá certo, obrigada, professor. Lembrando mais uma vez ao ouvinte da Rádio Universitária que essas recomendações podem ser conferidas no site da UFG e nos canais oficiais da UFG pela internet. Isaura Carrijo para a Rádio Universitária da UFG. Estamos apresentando Intercampus. A Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás presta vários serviços à comunidade. Entre esses serviços estão 2 laboratórios aptos a fazer controle de qualidade, de medicamentos e de alimentos. Para nos contar um pouco do trabalho realizado nestes 2 laboratórios, conversamos com a farmacêutica Fernanda Garrote Marques. Ela é coordenadora do Laboratório de Controle de Qualidade de Medicamentos e do Laboratório de Controle de Qualidade de Alimentos da Faculdade de Farmácia da UFG. Olá, Fernanda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia. Obrigada a vocês por darem essa oportunidade. Então, Fernanda, os laboratórios aí de controle de qualidade de medicamentos e de alimentos, né, da Faculdade de Farmácia da UFG, fazem que tipo de análise? Bom, aqui nós funcionamos, 2 laboratórios, de alimentos e medicamentos, apesar da nossa recepção ser comum, ao público. Então, nós realizamos a análise, na área de alimentos para empresas, produtoras como frigoríficos, laticínios, produtores individuais também, de doces e tudo mais, que querem ver se o produto está conforme a legislação, se ele está adequado para o consumo.
Já os de medicamentos, a gente atende principalmente farmácias de manipulação, né, que fazem os medicamentos e que também tem que fazer esse controle para ver se eles estão adequados conforme todas as normas da vigilância sanitária. Você contou um pouquinho aí que tipo de público vocês atendem, né? No caso, por exemplo, eu como consumidora, eu também posso ter acesso a esses laboratórios se eu tiver em dúvida, por exemplo, sobre um medicamento, sobre um alimento que eu comprei? Qualquer pessoa pode vir e fazer análise, mas o que a gente geralmente recomenda é que muitas vezes a pessoa, por exemplo, ela come um alimento e passa mal. E aí ela quer vir aqui para fazer essa análise, né, para às vezes até entrar, né, com algum processo assim, contra a empresa, alguma coisa desse tipo, e isso a gente não pode fazer, né? Nesse caso a gente recomenda que a pessoa busque a vigilância sanitária, nesse tipo de caso. Agora, se for só um informativo, ela mesma quer saber a composição daquele alimento ou do medicamento, ela pode fazer conosco. Só que não vai ter nenhum fim judicial, por exemplo, né? Se ela quiser usar isso para algum processo pessoal ou alguma coisa desse tipo. Entendi. E no caso, vocês atendem só empresas aqui de Goiânia ou vocês atendem também em outros estados? Como é que funciona isso? Não, hoje nós já estamos atendendo vários estados. Nós atendemos Goiânia, dentro do estado de Goiás, aí cerca de 100 clientes, né, do interior, até porque principalmente os produtores, né, de laticínios frigoríficos geralmente são em cidades de interior, e também da Bahia e até Mato Grosso a gente recebe. Então a gente não tem nenhum tipo de restrição. Hoje em dia, no Brasil inteiro, né, o pessoal conhece o laboratório e vem para fazer análises, e também até universidades, né, pesquisadores de outras universidades às vezes mandam as amostras para a gente poder fazer a análise aqui e soltar um laudo. E os custos, Fernanda, dessas análises, né, realizadas aí na Faculdade de Farmácia da UFG, eles têm um valor diferenciado? Sim, muita gente até pergunta por que tem um custo, né, já que nós estamos dentro da universidade. Mas nós temos que comprar, né, reagentes novos, nós temos que manter nossos equipamentos calibrados. Então a gente tem um custo que é realmente só para manter o laboratório, né? A gente não visa nenhum tipo de lucro. Mas acaba que esse valor fica mais baixo do que o mercado, porque a gente não paga, né, por exemplo, o aluguel, né, que nós estamos dentro da universidade, os nossos funcionários que são concursados. Então esse custo acaba que fica mais baixo do que o mercado. A gente não consegue fazer ele 100%, né, gratuito, porque nós temos que manter esse padrão de qualidade. E também, no caso, os laboratórios aí da Faculdade de Farmácia da UFG, eles também funcionam como campo para a formação dos estudantes, né, de novos profissionais, não é? Sim, o nosso principal objetivo mesmo, né, vamos dizer, a nossa razão de existência também é esse estágio, porque o aluno ele consegue ver na prática, né, numa situação real, como seria um laboratório. Então a gente funciona igualzinho lá de fora, né, com a diferença que a gente tem aqui os profissionais farmacêuticos que estão ensinando assim juntinho, né, a gente está sempre junto com esses estagiários e eles aprendem todo o processo, aprendem a atender o cliente, aprendem a avaliar um resultado, fazer as análises. A gente sempre recebe aí em média de uns 20 estagiários por semestre. A gente consegue auxiliar na formação deles. E tem muito trabalho, Fernanda? Vocês recebem aí muitas amostras para análise? Sim, a gente recebe em média por mês no alimentos mais ou menos umas 100 amostras e no medicamento chega até umas 200 amostras. Então realmente tem muita procura. Os laboratórios, né, pelo que eu estava olhando aqui, inclusive no site de vocês, eles já existem há bastante tempo, né? Sinal de que o trabalho que vocês realizam é realmente de qualidade, né? Sim, a gente já está aí com mais de 30 anos, né, de existência, então uma forma da gente ver que a sociedade realmente confia, né, na gente, que cada vez mais o pessoal conhece e nos procura. A gente já está com mais de 30 anos no mercado. Agora, uma coisa que a gente pode dizer para o consumidor, Fernanda, né? Essas análises, né, de qualidade de medicamentos e de alimentos, elas devem ser uma rotina nas indústrias, não é? O Sim. consumidor, ele pode se sentir seguro, por exemplo, pelo remédio que ele está tomando, pelo alimento que ele está consumindo, ou vocês encontram muitos problemas aí nas amostras que vocês recebem? Não, a maior parte, né, são, vamos dizer, resultados aprovados, né, que a gente fala que está em conformidade, mas realmente um ou outro, às vezes, dá algum tipo de contaminação. Mas é importante a gente fazer o nosso papel também, né, de observar,
né, ou, por exemplo, um alimento, né, antes de consumir, se ele realmente está visualmente, né, próprio para o consumo, e realmente confiar aí que a fiscalização está atuando, né? Então, realmente, todos esses farmácias de manipulação e todos os produtores de alimentos são obrigatoriamente, né, fazem análise todo mês e são fiscalizados pela vigilância ou pela agrodefesa. Então, a maior parte mesmo realmente está no conforme. É um ou outro que sai, e mesmo quando isso acontece, a gente faz toda a orientação para que eles, né, reorganizem o processo deles para atender a qualidade. Fernanda, e quem quiser saber mais, quem quiser contratar os serviços dos laboratórios de qualidade aí da Faculdade de Farmácia da UFG, como é que tem que fazer? Sim, tem o nosso telefone, né, que vocês podem ligar, o 3209-6460, e nós temos também o nosso site, né, que são 2 sites, o lcqa.farmacia.ufg.br e o lcqm.farmacia.ufg.br. Vocês podem ligar, né, ou até vir aqui pessoalmente, né, a gente fica no prédio da odontologia, no 1º andar, e nos procurar que a gente pode tirar todas as dúvidas. O laboratório funciona de segunda a sexta-feira em horário comercial? Sim, segunda a sexta-feira, no horário, né, das 8 até às 17, a gente está até vendo agora, organizando uma possibilidade para a gente aumentar esse período de atendimento. A gente acredita que em breve a gente vai conseguir até aumentar esse horário de atendimento. Tá certo. Fernanda, muito obrigada por sua entrevista e parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem, então. Tá certo, eu que agradeço a oportunidade. Até mais. Até mais, bom dia. Bom dia. Esta foi a participação da farmacêutica Fernanda Garrote Marques. Ela é coordenadora dos Laboratórios de Controle de Qualidade de Medicamentos e Controle de Qualidade de Alimentos da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás. E com essa informação a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram do Murilo Cavalcante. Obrigada pela audiência e até amanhã.